Para passar numa carreira jurídica, você não deve estudar tudo de direito administrativo. Eu sou Igor Maciel e vou conversar um pouco com você sobre como estudar direito administrativo para concursos jurídicos. Direito administrativo acaba sendo uma matéria que está em todos os concursos jurídicos, né? Não tem jeito, e geralmente a cobrança é uma cobrança na íntegra, da primeira linha, da primeira página até a última página aí do material. E aí eu quero discutir com você um pouco sobre como você pode enfrentar esse conteúdo na íntegra sem precisar necessariamente estudar da primeira até a última página. Pessoal, eu acredito que para isso nós vamos precisar ter 5 dicas. A primeira delas é que a gente precisa entender a lógica do edital. Ou seja, vamos analisar o edital do concurso, vamos ver exatamente qual é a área que você pretende e, a partir disso, tentar extrair se o edital ele dá alguma indicação, algum ponto, se ele grita de alguma forma quanto a algum assunto frente a outro. Vou te dar como exemplo o edital da PFN, no concurso que foi realizado em 2023 ou 2024, que era um edital que deixava muito claro ali na disciplina de direito agrário que iria cobrar uma questão sobre quilombolas. Eu lembro que o edital não só falou de quilombola, como detalhou e esmiuçou a questão de quilombolas. Então ficou muito claro. Volta e meia, os editais das carreiras jurídicas, eles não só deixam claro que vão cobrar, por exemplo, licitações, né, como se fosse algo genérico, mas ele fala contratos administrativos em concessões assim, assim, assado. Ou seja, algo extremamente específico que você já me parece que grita que a banca vai querer cobrar esse assunto. O segundo ponto é que eu acho que o seu estudo ele precisa ser um estudo a partir dos temas mais quentes para aquela determinada área. Muitas vezes nós paramos para estudar o direito administrativo e perdemos muito tempo nos capítulos introdutórios, por exemplo, princípios, por exemplo, regime jurídico administrativo, atos e poderes administrativos, que são assuntos, eu diria, até mais chatos do que todos os outros. Mas são assuntos que, se a gente for ver, em algumas carreiras, estatisticamente, eles nunca são cobrados. Eu lembro bem da estatística, por exemplo, do concurso para delegado, que cobrou uma questão nos últimos 5 anos da disciplina, ou do tema bens públicos. Eu lembro bem das provas de procuradorias, que nos últimos 5 anos cobrou talvez 1 ou 2 questões de princípios, atos. Veja, é algo muito pontual. E quando a gente vai para alguns assuntos, como por exemplo, poderes administrativos, nós temos algum julgado tão relevante e recente que, se eventualmente for ter uma cobrança sobre esse tema, vai ser aquele julgado específico, como foi o caso ali do poder de polícia, né, da questão envolvendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a delegação do poder de polícia. Então, eu acredito que a gente precisa entender, dentro do nosso contexto, do nosso edital, quais são os temas mais quentes, quais são os temas mais cobrados. Agora, é claro, aí a gente chega no terceiro passo. Não adianta você estudar os temas mais cobrados sem uma determinada conexão. Não faz sentido eu pegar, por exemplo, improbidade administrativa, que é o tema mais cobrado de um determinado concurso, passar para estudar só improbidade sem antes sequer entender o conceito de atos administrativos, de poderes, de regime jurídico administrativo. O que eu sugiro para você nesse particular? Que alguns assuntos dentro dessa matéria, dentro do direito administrativo, você se dedique com unhas e dentes, de forma aprofundada, fazendo resumos, se necessário for, pegando questões, questões e mais questões e aprofundando, mas veja que são os temas principais, os mais cobrados. Outros assuntos, que estatisticamente não são tão cobrados, não acho que você deve se preocupar por eventualmente não estar evoluindo no assunto. Eu lembro que quando eu estudei para concurso lá no passado, eu passava muito tempo quebrando cabeça e não conseguia entender alguns princípios, algumas discussões de atos administrativos, alguns aspectos formais ali. E isso eu ficava rodando em círculos, estudando, e era um assunto que estatisticamente eu acho que nunca tinha sido cobrado em concursos de procuradorias, que era o estudo que eu fazia. Então, não sei se eu preciso, e acredito que essa é a dica que eu te dou, não sei se você precisa dar a todos os assuntos dentro da mesma matéria a mesma importância. Priorize os assuntos mais importantes, mas, claro, não estude totalmente sem conexão. Eu vou estudar atos administrativos, poderes, introdução ao direito administrativo, mas vou estudar de forma mais rápida,
sem tanto compromisso se eu não entender algum assunto. Eu posso até avançar e deixar ali marcadinho para voltar depois. Eu não posso perder a empolgação do estudo inicial antes de chegar em assuntos que são muito mais relevantes, como, por exemplo, improbidade administrativa, como, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, licitações e tantos outros. A quarta dica que aqui eu quero passar para vocês, estatisticamente falando, a imensa maioria das questões, 70%, 80% das questões, são cobradas com base na letra fria da lei. Então, claro, não significa dizer que eu vou abandonar todo o meu material e vou só ler o vade-mecum. Não, até porque se você for parar para ler o vade-mecum, pode ser que você não entenda absolutamente nada, sem nenhuma conexão. Mas significa dizer que você precisa sim, a partir do estudo daquele conteúdo que você vem aprofundando, sempre estar com o seu vade-mecum na mão, grifando os artigos principais, lendo os artigos principais, fazendo essa revisão daqueles determinados artigos. E a quinta dica, que aqui eu te dou, é uma dica que você precisa fazer questões. Não adianta você ir para a guerra sem conhecer o seu inimigo. Não adianta você ir para uma batalha contra uma banca FGV sem nunca ter feito questões da banca FGV. Não adianta você ir para a guerra contra uma banca Sebrasp sem nunca ter feito uma questão Sebrasp. Ou seja, eu preciso que você faça questões, questões e mais questões. Talvez o resumo de tudo isso que eu te passei seja, talvez até mesmo você inverter a ordem dos estudos. Esses dias, um amigo conversou comigo dizendo que queria começar a estudar para um concurso específico que neste momento está com o edital publicado. E ele falou, eu sou muito bom na matéria tal e na matéria tal. O que eu faço? Sugestão que eu dei para ele foi fazer um estudo inverso. Começar a estudar pelas questões. Poxa, veja a banca desse concurso. Especificamente é uma banca Sebrasp, um concurso de procuradorias. Eu disse, pega as últimas 100 questões de constitucional, Sebrasp, procuradorias. Pega as últimas 100 questões de direito administrativo, Sebrasp, procuradorias. Tributário, processo civil e todas aquelas matérias que estão sendo cobradas no edital. E aí, analise, seja rigoroso, seja metódico com as estatísticas. A partir dessas questões, veja que assunto mais cai, quantos por cento das questões você acertou, quantos por cento das questões você errou. Professor, eu fui muito mal. Eu errei 40% das questões administrativas. Vou abrir as questões. Todas as questões eram sobre licitações e contratos. Será se eu preciso estudar tudo do direito administrativo, começando lá pelo regime jurídico, por atos e poderes? Ou o meu problema é licitações e contratos? Ou seja, dentro da mesma matéria, existem assuntos que você vai precisar estudar de forma extremamente aprofundada, uma videoaula, um PDF, material escrito, questões, resumo, como é esse caso aqui desse meu exemplo hipotético. E talvez existam matérias que você vai só ali no resuminho e tá tudo certo, porque são assuntos que estatisticamente nunca são cobrados e são assuntos que eu não vou perder tanto tempo assim para poder me dedicar a entender. E como bônus, aqui fechando o nosso assunto, fique de olho na jurisprudência. A jurisprudência, ela cai em provas de primeira fase, não tanto, mas 15% das questões ali está em torno de julgados, mas ela tem uma importância fundamental para as etapas subsequentes dos certames, né? A prova prática, a prova discursiva. Então, a gente vai se preparar sim para um estudo global, a gente vai se preparar sim para as primeiras, segundas, terceiras fases do concurso. Então, aqui com o gancho que eu fiz de estude, entenda direito administrativo sem estudar tudo, o que eu quero dizer, naturalmente, é pese o estudo nos assuntos mais importantes e não fique tão preso a assuntos que não caem tanto. Então é claro que você vai estudar o conteúdo como um todo, claro que você vai fechar o edital, mas o ponto é que você não precisa ter o mesmo nível de dedicação e de esforço para todos os assuntos dentro da matéria. E aí, pessoal, gostaram do nosso vídeo? Então, se inscreve aí no nosso canal para receber os próximos conteúdos. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e comentar o que você quer ver aí nos próximos vídeos. Compartilhe aí com seus amigos também, se você gostou, aquela galera que está estudando aí para concurso. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.